Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 21 de março de 2024. Ator que foi o homem mais bonito do mundo faz apelo, Quero Morrer, parte 3. Os olhos azuis de Alain Delon foram os mais cobiçados do cinema ao longo de décadas. Hoje, o ator de 88 anos pede para que o ajudem a fechá-los para sempre. Quero morrer, a vida acabou, disse, segundo o relato do jornal Le Parisien. Com doenças físicas e mentais decorrentes de AIDS, aquele que já foi um dos maiores símbolos sexuais do planeta quer antecipar o fim. Em um vídeo de 2022, numa das últimas vezes em que se mostrou publicamente, o artista anunciou o desejo da morte assistida, ou seja, ser ajudado a acabar com a própria vida. Tomei minha decisão faz tempo. Minha vida foi bela, mas também difícil, explicou. Na Suíça, onde Delon passou a maior parte dos últimos tempos, o procedimento é permitido. Enquanto sua morte natural ou voluntariamente provocada não acontece, o ator se vê no meio de uma disputa. Os 3 filhos Anoushka, Anthony e Alain Fabienne acusam a ex-assistente dele, Irmi Rollin, de mantê-lo em cárcere privado e maus tratos. O Ministério Público francês entrou na história. Uma perícia recente concluiu que o velho galã não tem mais discernimento. Com isso, não pode tomar decisões sobre a própria existência. Alheio à sua vontade, Alain Delon foi levado para uma propriedade em Douchy, no norte da França. Seguranças impedem a aproximação de pessoas não autorizadas. Nem o advogado tem mais acesso a ele. Famoso pela atuação em clássicos como Sol por Testemunha, O Leopardo e Rocco e seus irmãos, o ator possui fortuna avaliada em 150 milhões de euros, equivalentes a 800 milhões de reais. O deus do cinema francês esteve no Brasil algumas vezes. Viveu um romance com a atriz Norma Bengel, ícone do cinema nacional que, na maturidade, interpretou Dona Daisy no humorístico Toma lá da cá. Na década de 1970, a então modelo Fernanda Bruni e a cantora Rosemarie foram cortejadas, mas preferiram não se render àqueles belos olhos azuis. No livro Obreiros da Vida Eterna, o espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, apresenta um caso de eutanásia. Agora, tínhamos sob os olhos o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo em que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção, reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Decorridos mais de 4 dias, em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjuvava-nos o trabalho. Informando-se de nossa resolução, de modo vago, através dos canais intuitivos, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão, a fim de ouvi-lo, e, após breve confissão, que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo, em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio, o pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou reter o eclesiástico. Que ao sair, aliviado, encontrou certo médico e indagou, afinal, que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre?
Estou cansado de tantos casos compridos. Tem sido gigante na reação, informou o clínico, bem-humorado, considerando-lhe, porém, os males sem cura. Venho examinando a possibilidade da eutanásia. Parece-me caridade, redarguiu o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. O esculápio abafou o riso franco e despediram-se. A cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcanti era objeto de nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência de minha singela colaboração, mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem-amada criança. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Em poucos instantes, o moribundo calou-se. Inteiriçaram-se-lhe os membros, vagarosamente. Imobilizou-se a máscara facial. Fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcanti, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou-me, a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Cavalcanti permanece, agora, colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido, ele mesmo, de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente, só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Regressando Bonifácio, o meu dirigente prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. E, conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas, após serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcanti não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de março de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.